Nesse vídeo aqui eu quero contar como que com o programa de permanência estudantil da Unicamp, eu consegui sair da casa dos meus pais, vim morar em outro estado aqui, e com isso dar um grande passo, tanto em direção à minha independência, quanto na minha carreira propriamente dita. Eu estou falando dos programas de bolsa para estudantes de graduação, Bolsa BAS, BAM, BITA. Então hoje eu quero conversar com você sobre quais são essas bolsas, né? E também como isso pode ser exatamente o que você precisa para vir morar aqui em Barão Geraldo e ter só que se preocupar com seus estudos e com seus projetos que você estiver desenvolvendo. Oi, eu sou Mauro Moledo. Eu criei esse canal aqui para contar um pouco sobre a experiência da vida universitária na perspectiva de um estudante de engenharia elétrica, né? E também toda a loucura que foi com... Sou lá do Rio de Janeiro, né? Com 19 anos eu coloquei todas as coisas que eu tinha dentro de uma mala, não eram muitas coisas, tanto que coube na mala, né? E eu comprei uma passagem só de ida para aqui para Campinas. Eu fui ver onde eu ia morar quando eu cheguei aqui, né? E isso só foi possível por conta do programa de permanência estudantil, né? A Yasmin colocou pedindo para falar da moradia e eu trouxe esse vídeo adicionando, né? Porque a questão da moradia está intimamente ligada com a questão das bolsas. E aí eu vim aqui a pedido responder. A primeira coisa, que é o que eu coloquei no título, né? Eu acredito que a Unicamp tenha a melhor permanência estudantil do país. Mas isso é uma impressão de ir conversando com pessoas de outra universidade. Geralmente a galera que é de outras universidades fica um pouco impressionado, assim, com o valor das bolsas. Eu sei que o programa de permanência estudantil da USP, geralmente ele é dito como o maior programa de permanência estudantil. Só que morar no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, tem um custo de vida elevado, então isso entra ali na equação e aí é difícil determinar qual que é o melhor programa de permanência estudantil no Brasil. A primeira bolsa que eu quero começar é que a bolsa que bastante pessoas têm aqui na Unicamp, né, que é a Bolsa Bita, que é a bolsa que vai te dar isenção, isso aqui, ó, isenção quando você for passar o seu cartãozinho na catraca do bandejão. Porque o bandejão aqui na Unicamp, ele custa R$ 3 o almoço e a janta, e o café da manhã, R$ 2, né? Então, quando você tem a Bolsa Bita, que é um perfil socioeconômico, a gente vai entrar lá nos critérios do processo seletivo, é mais simplesinho, assim, engloba mais pessoas, mais perfis, né? E geralmente é a bolsa que você consegue com mais facilidade, com mais velocidade, né? Porque quem tem fome tem pressa, então essa é uma bolsa de mais fácil liberação, né? Que é essa bolsa que te dá essas refeições gratuitas no bandejão da Unicamp. Então a isenção dos R$ 3 das refeições, né? E ela também fica como inclusa na Bolsa Baixo, que é a próxima que a gente quer falar aqui. A Bolsa Base ela já é um valor que é depositado mensalmente na sua conta, que é a Bolsa Auxílio Social, né? Então ela é um perfil socioeconômico mais específico, né? De quem pode ter a Bolsa Base. E essa Bolsa Base ela vem com uma contrapartida. O que é essa contrapartida? A contrapartida é que você tem que desenvolver alguma atividade profissional, acadêmica na universidade, então tem que ter algum tipo de apelo pedagógico. Tem alguns trabalhos que são bem o que a gente chama de cornojob, né? Mas, mas você tem que cumprir 10 horas semanais como contrapartida da sua bolsa. Então, 10 horinhas ali trabalhando para meio que compensar essa bolsa, né? De auxílio social. Tem vários projetos que você pode escolher, então dá para você fazer essa contrapartida, né? Como trabalhos em laboratórios, monitorias, atendimentos em bibliotecas, no almoxarifado, tem vários tipos. Eu sei que no meu laboratório atualmente, que é o LEDIT, né? Você tem bolsistas BAS, e o trabalho lá é basicamente de você fazer agendamento do espaço, né, a reserva do espaço para algumas atividades, acompanhar ali, incentivar a galera a utilizar o espaço meio que como cultura maker, né, então fazer projetinhos de eletrônica, fazer impressão 3D, e também fazer oficinas, né? Na semana passada eu estava fazendo uma oficina de soldagem e manutenção de ferro de solda. Foi bem legal, depois eu vou contar um pouquinho na rede como foi. E também uma iniciação científica também conta como contrapartida.
Só que aí você entra num tipo de bolsa um pouco diferente. Mas essa entrada nessa bolsa diferente é automática. Tô falando da BAS IC, que não é IC de iniciação científica, é IC de incentivo complementar. Como assim? É que geralmente quando você tem uma bolsa, você não pode fazer o cúmulo de bolsa. Então, se você é um bolsista BAS e começa uma iniciação científica, dá conflito entre as duas bolsas, e essa BAS IC é uma forma de resolver esse conflito, basicamente fazendo assim. Vamos supor que a sua iniciação científica seja uma bolsa de R$ 700, né? E aí a BAS IC, o que ela faz é completar com o valor para dar o valor de uma BAS normal, assim, uma BAS, sem ser uma BAS IC. Então, se a sua bolsa é uma bolsa da CAPES que dá R$ 700, a sua BAS IC vai dar os 300 para completar os 1.000, que é o valor nominal de uma BAS de todas as outras. Então, a vantagem que você tem com a BAS IC não muda o valor, né, de BAS para BAS IC. A única coisa diferente é que você não precisa fazer uma contrapartida em um laboratório, numa biblioteca, coisas nesse sentido. Você só vai estar fazendo a sua iniciação científica e isso já vai contar como uma atividade pedagógica para você ter o direito da bolsa. Você tem a bolsa BAS e você tem a moradia estudantil. A gente tem uma moradia estudantil aqui na Unicamp. Eu não conheço porque eu nunca fui lá, não morei, eu não conheço muito sobre. Mas eu sei que ela é um pouco longe da universidade, são 34 minutos andando, essa é a referência, né? A gente tem um ônibus da moradia que sempre está indo e voltando, pegando as pessoas que moram lá para ir levar para a universidade. E você também tem a bolsa de auxílio moradia, né? Então as pessoas que não conseguem vaga na moradia estudantil recebem um valor mais ou menos aí de R$ 688, né? Para ajudar no pagamento do aluguel de alguma república, de alguma kitnet. Então eu incentivo muito que a galera entre em repúblicas. Eu posso fazer um vídeo depois sobre como escolher uma boa república para você morar, né? Então a BAN é a Bolsa Auxílio Moradia, mas também tem a moradia estudantil. Também tem a BAN Estúdio, que é uma BAN para quem vai vir com família, né? Então é uma bolsa de auxílio para ajudar pessoas que vão vir com cônjuge ou com filhos. Sobre o custo de vida em Barão Geraldo, é bem caro, né? Então duas coisas aqui que pegam muito no bolso é tanto a moradia, o preço dos aluguéis são bem na loucura da especulação imobiliária, e também o preço da comida é caro, né? Então, para ter uma referência, aqui na República que eu moro, atualmente a gente está pagando R$ 907, mas isso é com tudo incluso, né? Então, luz, água, o aluguel propriamente dito, coisinhas assim que são de uso comum, sei lá, um fósforo, né? E também algumas manutenções, uns prejuízos que a gente está parcelando. Vai tudo nesse valor. É maior do que uma bolsa de auxílio moradia, né? Mas se você soma ali uma BAS com uma BAN, você tem um valor de aproximadamente R$ 1.805, né? A BAS aqui eu tô com a referência de um valor de 1.117, né? Sobre o preço da comida. Geralmente, eu tenho a Bita, né? Então eu não pago a alimentação em dias comuns, assim, eu sempre vou no bandejão e tal, eu sempre como do vegano. Não sei muito como se alimentar com carne, porque quando eu faço mercado, geralmente dali dá uns R$ 200 e tal, que é o que eu preciso para comer no final de semana, porque domingo na janta não tem bandejão, então tem que cozinhar, pedir comida e tal, se virar nos 30, né? E também café da manhã, como eu faço faculdade noturno, geralmente eu não acordo pro horário de ir pro bandejão comer o café da manhã lá, né? Que é até as 8h30, né? E aí, geralmente, eu faço o café da manhã por conta própria. Então, eu gasto ali, em média, uns R$ 250 por mês de comidas, assim. Mas não são refeições principais, né? É só ali umas coisas para ter na geladeira, para ir segurando ao longo do mês. Sobre o processo de aplicação em si. Gente, apliquem. Quando eu cheguei com eu não tinha muita referência, eu cheguei com uma perspectiva de tipo, será que eu aplico? Eu não sei se eu faço perfil, será que eu vou estar tirando a oportunidade de alguém que precisa? E, gente, não vai nessa.
Duas informações que são relevantes para pensar isso. A primeira é que todo mundo que aplica para esse programa e eles entendem que faz perfil, né, que está dentro do público-alvo dessas bolsas, é contemplado, né? Então, o que a Unicamp tem de orçamento para permanência estudantil está contemplando todo mundo que está dentro dos critérios que eles estabeleceram. Então, se você tiver aceito, você não vai estar tirando vaga de ninguém que está dentro dos critérios, né? Pode ficar tranquilo enquanto a isso. Aplica sem medo, deixa eles decidirem. E a segunda coisa, gente, é que provavelmente, se vocês estão no início da graduação, vocês não têm renda, né? Então eu cheguei aqui meio com tipo, meu curso é noturno, vou arrumar um emprego no horário da manhã, da tarde e tal, pra me manter aqui. E, gente, isso, tipo, tem gente que faz isso, tem que trabalhar e tal, pra ajudar a família às vezes e tal. Só que isso realmente pesa nos estudos. Eu tô fazendo engenharia elétrica, que é um curso com uma grade bem extensa, uma carga horária grande, né? Então, tá trabalhando e tá estudando ao mesmo tempo é pesado. Então, se a renda de vocês é instável, é uma coisa incerta, você vai ter que ainda arrumar alguma coisa, provavelmente o programa de bolsas é para você sim. Aplica para as bolsas da Unicamp assim que você chegar. Então, geralmente, como que funciona? No primeiro mês, se você já estiver sendo contemplado, já estiver dentro dos critérios, você vai ser contemplado com a bolsa de auxílio moradia ou a moradia estudantil. E no mês seguinte, você já vai estar recebendo a bolsa de auxílio social. A Bita é quase imediata, assim que você já entra lá e conversa com os assistentes sociais, provavelmente você já vai ter a Bita para conseguir ir no bandejão, né? Então apliquem, deixem o programa da Unicamp decidir. É um processo que ele faz um pouco de filtragem pela questão de que você tem que botar bastante documentos, e aí eu vou passar rapidão, dizendo quais documentos, só para vocês terem uma referência, né, da coisa, né? Então, geralmente eles pedem, assim, que eu lembro, carteira de trabalho da sua mãe, do seu pai, declaração de que você não tem carteira de trabalho se você não tiver ou a sua carteira de trabalho, CPF, declaração da sua condição de trabalho ou do trabalho do seu pai e de sua mãe, do seu núcleo familiar, extrato do INSS das pessoas do seu núcleo familiar, comprovante de residência, uma tabelazinha dizendo como que gasta com cada coisa de alimentação, saúde, gás e tal, histórico escolar, identidade de todo mundo, IPTU, situação da declaração do imposto de renda ou imposto de renda e relato social à mão, falando da dinâmica financeira, de saúde, social da sua casa. Então você escreve um relato. Então é bastante documentação. Quando vocês estiverem aplicando, é tudo bem explicadinho, como que você consegue cada um desses extratos, documentos e tal. E aí varia um pouco para o tipo de trabalho que a sua família tem, o tipo de trabalho que você tem, as condições, as documentações são variáveis, mas geralmente é bastante coisa. Você tem que fazer bastante esforço para provar que você é pobre. E aí só uma dicasinha que eu dou, que tem uma parte lá que é um pouco pegadinha, assim, porque vamos supor, a sua mãe, ela é dona de casa, desempregada, mas ela faz alguma atividade remunerada, ela tá na informalidade, né? Tem vários caixinhas que dá para marcar que são funções de informalidade que às vezes podem se sobrepor. Então a pessoa pode ser ao mesmo tempo dona de casa e fazer um bico fazendo algum tipo de trabalho periódico, assim, temporário, né? Se você marcar as duas coisas, a Unicamp vai te pedir uma declaração de cada uma dessas coisas. Só que não tem necessidade, né? Porque só uma dessas condições talvez já faça sentido, entendeu? Você não precisa sobrepor, sabe? Porque a Unicamp dá várias opções para pegar vários tipos de situações socioeconômicas, mas você não precisa marcar tudo que é bom sempre conversar com a sua assistente social. Cada pessoa na Unicamp, quando entra,
e tá aplicando. Tem uma assistente social que pode tirar as dúvidas, mandar e-mail, elas são super legais, assim, para tirar essas dúvidas, né? Mas a dicasinha que eu dou é que se você marcar, provavelmente você vai estar tudo ali, você vai estar talvez gerando uma sobreposição de declarações que talvez não faça sentido ter todas elas, entendeu? Tipo assim, se a pessoa trabalha informal, não precisa também de uma declaração de que ela é dona de casa. Tô pegando bem esse exemplo. E aí uma questão sobre pais separados, né? A Unicamp, ela tem uma certa flexibilidade em relação aos tipos de famílias, situações econômicas e tal. Então, se os seus pais estão separados, dá para colocar que uma declaração de dissolução de união estável, né? E aí isso pode ser relevante para conseguir tirar uma foto, né? Descrever um perfil familiar, um núcleo familiar diferenciado, que talvez não tenha uma das figuras e tal, e por isso que a renda não seja simplesmente a soma de todos os seus parentes, né? De seu pai, de sua mãe, né? A gente tem diferentes tipos de famílias e famílias que são compostas talvez por só um responsável, tal. Então, mesmo que ainda esteja no papel, casados no papel, dá pra talvez mostrar o processo do divórcio, fazer a declaração e aí conseguir descrever o que é na prática mesmo, não só o que está exatamente na letra fria, né? Então dá para ter essas declarações, essas comprovações adicionais para descrever perfis de famílias diferentes. É isso, gente. Venham para a Unicamp. Eu vim de outro estado do Rio de Janeiro e encontrei aqui uma comunidade que me acolheu. Estou morando numa república. Acho que no próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho sobre como escolher repúblicas, como que é a dinâmica aqui de vida em república. Eu moro com 11 pessoas, né? Então acho que vai ser interessante contar essa história. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever, né, para apoiar o projeto, deixar algum comentário de sugestão, eu sempre vou estar lendo e vou adorar responder qualquer dúvida ou sugestão. Então, muito obrigado e até já!